Olá, tudo bem com você? Como você tem passado? Espero que esteja tudo bem contigo. Vamos falar, e eu já falo aqui em alguns vídeos, já falei em alguns vídeos, e hoje nós vamos refletir de uma maneira mais profunda sobre cultura e comportamento voltado para a segurança do trabalho. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o quanto a sua empresa tem esse foco no comportamento seguro e na cultura voltada para a segurança do trabalho? Então é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E aproveitando, eu sou o Gustavo Vanck, administrador de empresas, técnico em segurança do trabalho, auditor e consultor nos sistemas de gestão integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. E eu estou aqui para te ajudar a aplicar de uma maneira simples e fácil todas as questões voltadas para esses assuntos, tanto para qualidade quanto para meio ambiente e saúde e segurança do trabalho. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo até o final para que você possa aí ter uma visão diferente sobre comportamento seguro e cultura voltada para a saúde e a segurança do trabalhador. Devemos, dentro da nossa empresa, buscar o comportamento seguro, buscar a cultura voltada para a segurança do trabalho. E Gustavo, como é que eu faço isso? Como é que eu posso traçar isso dentro da minha empresa? É sobre isso que a gente vai falar, como eu disse no começo do vídeo. E o comportamento e a cultura voltada para a segurança do trabalho depende muito do indivíduo. Esse é o primeiro ponto. E quando a gente depende do indivíduo, depende do trabalhador, depende da pessoa, nós precisamos ter referências dentro da nossa empresa. Eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão que você deve fazer. Nós, seres humanos, buscamos referências dentro da nossa vida. A gente sempre almeja, mesmo que de uma maneira bem sucinta, bem internamente de nós buscamos ter alguma referência. Seja nossos pais, nossa mãe, nosso irmão, seja alguma figura pública, política, do esporte, enfim, você tem que buscar uma referência, a gente busca essa referência. E quando a gente está buscando essa referência, a gente tem que fazer a reflexão de que essa referência tem que ser algo positivo, ou essa pessoa, essa referência tem que ser positiva, tem que buscar o bem. Então, este é o conceito ou princípio desta cultura voltada para a segurança do trabalho e para esse comportamento seguro. E hoje eu trouxe para vocês essa questão de como transformar, ou de como você ter esse olhar para dentro da empresa focado no comportamento e na cultura da saúde e da segurança do trabalho. Primeiro ponto que a gente tem que refletir e que você tem que trazer e disseminar isso dentro da sua empresa é justamente com relação à questão da mudança. A mudança nunca é algo que você faz de uma maneira fácil, de uma maneira simples, né? Ela sempre é dolorosa. Por quê? Ela está fazendo com que você saia daquela situação que você está para algo diferente. E isso no ser humano não é algo tão simples, né? O ser humano é uma questão, o ser humano ele gosta da zona de conforto, ele gosta de estar sempre fazendo a mesma coisa. Então, precisamos entender que essa mudança traz mais benefício, né, do que prejuízo, ou de que aquilo vai mudar muito a sua vida. Ou seja, salientar e evidenciar o benefício da mudança. Esse é o primeiro ponto, a primeira reflexão que acho que a gente tem que fazer com relação a comportamento seguro e cultura voltada para a segurança do trabalho. Depois, você precisa sempre pensar, ou a empresa precisa sempre pensar que é necessário estimular essa mudança. Então, os líderes encarregados, os tomadores de decisão, precisam estimular essa alteração ou essa mudança dentro da organização e estar próximo dessa mudança.
e acompanhar essa mudança dentro da organização. Então, se eu estou propondo algo, se eu estou fazendo com que a empresa olhe para aquela questão de mudar e estimular essa mudança constantemente, você precisa acompanhar isso de perto para saber, lógico, e direcionar o caminho da mudança para que o comportamento seja seguro e a cultura também seja uma cultura voltada para a segurança do trabalho. Então, são as duas grandes reflexões que a empresa tem que fazer para começar a ter esse comportamento seguro e essa cultura. Feito isso, vamos para a parte prática, né? Vamos para a execução da atividade, para a execução, para atingir esse comportamento e essa cultura. Primeiro delas, deixei anotado para não esquecer. Primeiro delas, ter uma visão positiva, olhar para as atividades, olhar para as mudanças, olhar para aquilo que está acontecendo dentro da organização de uma maneira positiva. E esse positivo não é o oposto de punitivo. Eu não vou lá, a pessoa se acidentou por mais simples que tenha sido, eu não vou lá olhar para ela, dar uma bronca nela, falar que ela deixou de seguir o procedimento. Não, vamos entender o que aconteceu, vamos realmente fazer a análise da causa raiz e realmente enxergar que a pessoa não fez aquilo de propósito. Lógico, se a pessoa fez aquilo lá de alguma forma intencional, existem as punições, mas vamos entender, buscar o entendimento. Não são todas as atitudes que são feitas de maneira propositiva, muito pelo contrário, elas acontecem muito mais de uma maneira intuitiva ou de uma falta de atenção do que propositiva. Então, esse é o primeiro ponto. Focar sempre na capacitação dos seus colaboradores. Como é que seus trabalhadores estão com relação a treinamentos? Eles são treinados, eles são orientados, eles são capacitados, informados, ou seja, o conhecimento está chegando até os seus trabalhadores? Esse é um outro ponto que a gente precisa trazer e que é importante para o comportamento seguro e para a cultura voltada para a segurança do trabalho. Temos os trabalhadores e temos os nossos aprendizes. Como é que esses aprendizes estão sendo tratados ou estão sendo acompanhados dentro da sua organização? Precisamos pensar que isso começa lá da base, né? O programa Aprendiz, ele vai dos 18 aos 24 anos. E, então, entenda, são profissionais, são pessoas que estão iniciando na atividade laborativa, na atividade né, nos seus empregos, nos seus trabalhos. Então, precisamos começar lá da base. Esses profissionais que são a base e são o futuro de uma corporação, de uma atividade, de uma empresa que vai gerar resultados. Então, se eu ensinar da base ali, do começo, o meu resultado lá em cima, lá na frente, vai ser muito melhor, vai ser muito mais significativo, pensando em comportamento e cultura. Não só pensando em comportamento e cultura, né, mas tudo, mas a gente tem que pensar ali na base, educar a base, né? Fazendo um paralelo, como é que a gente aprende? Como é que a gente consegue chegar e formar o caráter, formar os conhecimentos, os princípios que a gente tem? É ali na base. Você vai ensinando a criança vai crescendo, vai desenvolvendo e você vai nutrindo isso com os seus princípios, com os seus ideais, com os seus procedimentos, e aí você vai formando esse profissional lá para frente. No campo do trabalho é a mesma coisa. Quem são as crianças? Os menores aprendizes, e os aprendizes ali começam com 18 anos, com 16 anos, até os 24. Então, começar ali, fomentar a cultura e o comportamento já nessa base, lá, trazendo esse aprendiz. Outra coisa importante, o retorno para o funcionário. Que retorno é esse que eu quero dizer? O, o falar para o colaborador, o feedback, mostrar para ele como que ele está reagindo, o que ele está fazendo de maneira positiva e de maneira negativa.
ou seja, você ser o orientador deste profissional, você ser a pessoa que vai ali, a empresa, né, como um todo, fazer com que esse profissional entenda quais são as atitudes que ele está tomando que são positivas e que devem ser enaltecidas, e as atitudes que não são tão positivas e que precisam ser banidas, precisam ser deixadas de lado. Então, esse acompanhar, esta conversa, esse feedback, deve ser bem claro e deve ser feito constantemente para o trabalhador, para a empresa como um todo. E não é algo que você vai dar um feedback para o seu colaborador, algo sonhador, nada disso, é algo prático, é algo que está ali no dia a dia. Ó, você pensou nessa atividade que você fez? Olha, você precisa dar mais uma atenção nesta ferramenta, porque ela pode causar um acidente, enfim, entre outras situações que a gente pode dar de feedback. Utilizar sempre modelos positivos, e esses modelos positivos são ferramentas, são pessoas, são, como eu falei para vocês no começo do vídeo, são referências para que as pessoas possam olhar para aqueles modelos, para aquelas situações e realmente falar assim: olha, eu quero ter isso, ou vou chegar e agir dessa forma para poder ter aí um comportamento seguro e uma cultura voltada para a segurança do trabalho. Outra coisa importante, né? Eu falo de sistemas de gestão e eu sou especialista nos sistemas de gestão. E quando nós vamos implantar esse sistema de gestão, você precisa fazer com que a empresa esteja unida. Como que eu faço a união da empresa? Criando grupos de trabalho, criando células e microcélulas e macrocélulas de trabalho dentro da empresa, porque aí você vai ter os grupos dentro da organização olhando para a implantação do sistema de gestão. Aqui no comportamento e na cultura, voltada para a segurança do trabalho, é da mesma forma. Você cria ali grupos que vão discutir o que pode ser feito, o que não pode ser feito dentro da organização. Então, esses grupos, essas células, vão fazer com que esse comportamento e essa cultura seja difundida de uma maneira mais eficaz. Você pode até estar se falando, ah, mas eu tenho a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Sim, e ela pode e ela vai ser um grupo, essa comissão vai ser um grupo de disseminação desse comportamento e dessa cultura voltada para a segurança do trabalho. Mas é uma parcela dos funcionários. A gente precisa que essa cultura e esse comportamento esteja aí mais abrangente, né? Você, dependendo, você tem, sei lá, 200 funcionários, você vai ter 8 membros ou 16 membros da CIPA. Então, precisa, de repente, ver que essa comissão não é o suficiente. Aí você vai criar outros grupos de discussão justamente para auxiliar a CIPA, auxiliar o SESMIT, auxiliar a empresa com relação a essas questões. Outra coisa importante é você ter aí uma estrutura voltada para essa conscientização e, e olhar para esse ambiente e proporcionar essa estrutura para a mudança, para o pensamento voltado para o comportamento e para o comportamento seguro e para a cultura da segurança do trabalho. E por fim, a gente vem falando de melhoria e com esse foco, e eu falei no vídeo que nós somos pessoas que estão, ou o ser humano é muito propenso a ficar em sua zona de conforto, a gente precisa estigar, precisa promover a, o pensamento voltado para a mudança, né? Não posso ficar parado. Então, precisamos olhar para isso, precisamos pensar nisso e dessa forma você vai conseguir aí começar a mudar um pouquinho esse comportamento para um comportamento mais seguro e mais saudável e consequentemente aí você vai ter uma empresa focada na cultura da segurança do trabalho, focado no ambiente seguro e saudável, que é importante para a empresa, assim como a produtividade, assim como a geração de resíduos, enfim,
é importante você ter um colaborador saudável e um colaborador seguro, realizando atividades seguras dentro da sua organização. E isso está muito latente nos dias de hoje, visto as mudanças que estão acontecendo com as normas regulamentadoras, e eu evidencio aqui, deixo em destaque o gerenciamento de riscos ocupacionais. Isso que a gente acabou de falar está muito linkado com isso. Então, faça essa reflexão, faça esse questionamento interno. Se você é dono de uma empresa, um gestor ou um líder dentro da sua organização, foque nisso que a gente está falando, leve isso para as pessoas e para os seus trabalhadores para que você possa aí, ter resultados dentro da sua organização. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, essa reflexão, esse bate-papo. Então, aplique isso dentro da sua empresa, aplique isso dentro da empresa com a qual você trabalha e aproveite aqui as minhas redes sociais que estão aqui na descrição e nos comentários aqui, para que você possa receber conteúdos todos os dias de alguma forma aí, através dessas redes sociais e através do site você tem vários cursos de capacitação. Eu vou deixar aqui um destaque para que você possa melhorar profissionalmente e ser aí e ter uma evolução, ter sucesso na sua carreira profissional. Então aproveite esses conteúdos para que você possa mudar a sua vida, você possa melhorar a sua vida e assim você alcançar outros níveis ou alcançar o nível que você deseja. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!